Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como se utiliza condicionais em Python. Primeiramente, vamos ver um caso simples, onde temos somente uma condicional. Depois, vamos saber como lidar com problemas quando temos mais de duas situações possíveis. E, por fim, eu vou mostrar para vocês como se faz para considerar mais de uma condicional de modo simultâneo. Vamos lá! Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, para começar, eu coloquei esse exemplo aqui. Se quisermos perguntar em Python, né, se uma variável A, ela é par ou ela é ímpar, como é que podemos fazer? Então, aqui a gente tem o fluxograma ilustrando essa situação. Então, primeiro você faz a pergunta: A é par? Se for, ele vai lhe dar como resposta A é par. Caso A seja ímpar, então ele vem aqui para o outro lado e vai imprimir A é ímpar. Então, como é que a gente faz essa pergunta? A é par em Python? A gente faz através do if. Então, se eu vier aqui perguntar if, como é que eu sei se A é par ou não? Bom, em Python, a gente tem a porcentagem. Então, se eu fizer, por exemplo, 4% 2 e rodar essa célula, ele vai me dar como resposta 0. Por quê? Porque a porcentagem aqui, ela vai te indicar o resto da divisão. Então, se eu colocar aqui 5% 2, ele vai me dar o valor de 1. Então, repare, quando o número é par, o resto da divisão deste número por 2 vai ser sempre 0, correto? Então, a gente pode utilizar esse raciocínio dentro da condicional. Então, para saber se o número é par, o resto da divisão tem que ser 0. Então, if A% 2 for igual a 0, neste caso, eu preciso colocar dois iguais para dizer, né, que é uma condicional. Eu coloco os dois pontos e dou um Enter. Então, ele já vai automaticamente aqui fazer a indentação. Então, caso isso seja verdade, né, se a divisão da minha variável A por 2 der resto igual a 0, eu vou imprimir A é par e vou imprimir o valor de A. Agora, caso A seja ímpar, né, como é que a gente chega aqui para o outro lado? Através do else, que é a outra condição. Como aqui neste caso eu só tenho duas situações possíveis, né? A par ou a ímpar, eu não preciso, neste caso, colocar uma outra pergunta. A é ímpar? Não. Basta eu simplesmente escrever else, dois pontos, e aí eu já escrevo a resposta. A é ímpar. E imprimo o valor de A. Porém, se eu rodar essa célula aqui, ela vai dar erro, porque o A, ele não foi declarado, é uma variável, né, que está sendo chamada aqui, e eu preciso declarar esta variável antes de eu utilizá-la, né? Então, eu vou criar aqui uma célula acima, apertando o A do meu teclado, e eu vou dizer que o A vale 15. A 15, e aí ele vai imprimir que o A é ímpar, tá? Podemos também gerar números aleatórios, né? Então, por exemplo, se eu importar a biblioteca NumPy, ela tem uma função, né, que é a NumPy randint, que ele gera números aleatórios inteiros, por exemplo, de 1 até 10. Neste caso, eu não vou imprimir aqui o A para a gente já não ficar na surpresa, né? Então, eu vou aqui rodar e vamos ver se A é par ou ímpar. A é par e ele gerou o número 2. Se eu rodar aqui de novo, o A continua sendo par, mas agora é o 4. E agora, finalmente, o A foi ímpar, igual ao número 1. Bom, esse foi um exemplo simples, né, de quando temos uma única condição. Agora, se nós tivermos mais de uma situação possível. Então, por exemplo, aqui no slide,
A gente tem, no caso, duas variáveis, A e B, tá? E aí a gente faz a primeira pergunta. A menor que B? Se A for menor que B, a saída deste programa vai ser print A menor que B. Caso contrário, eu vou perguntar A maior que B? Se A for maior que B, então, na saída positiva, né, verdadeira, então a gente vai printar A maior que B. Caso contrário, o A igual a B. É a terceira situação possível. Então, aqui, o A pode ser menor, maior ou igual a B. E aí, se for igual a B, que foi a situação que sobrou, a gente vai printar A igual a B. Então, para isso, precisamos primeiro declarar duas variáveis, A e B. E eu vou utilizar essa função de números aleatórios da biblioteca NumPy, tá? Então, vou fazer A vai ser igual a NP random, randint, por exemplo, de 1 a 20, e B também vai ser random, randint, de 1 a 20. Não vou imprimir aqui os valores que foram gerados, vamos ver o que vai dar. Então, a primeira pergunta é A menor que B? Então, vamos perguntar isso no if. If A menor que B, dois pontos. Caso seja verdade, a gente vai imprimir A menor que B. E eu vou imprimir o valor de A e B. Agora, eu não tenho mais somente uma única situação, como no outro caso, né? Ou A era ímpar ou ele era par. Neste caso, eu ainda tenho duas situações possíveis. A maior que B ou A igual a B. Então, eu não posso colocar aqui o else. Eu vou ter que colocar um outro if. E como eu faço isso? É um else. E nesse caso, eu vou precisar especificar essa segunda condição, que é A maior que B. É o if A maior que B. Caso isso seja verdadeiro, ele vai imprimir A maior que B e o valor de A e o valor de B. Agora, a última condição, que é a terceira condição, é que se A igual a B. Bom, se A igual a B, foi, na verdade, a condição que sobrou, né? Neste caso, eu não vou precisar especificar essa condição. Basta eu escrever else, que foi o que sobrou. Se ele chegar até aqui, é porque A igual a B, já que só temos três situações possíveis. Então, caso isso seja verdade, A igual a B, e aí eu vou imprimir o valor de A e o valor de B. Vamos, então, testar. Vou rodar a célula. Ah, eu botei errado aqui. Vamos corrigir. A maior que B. Vamos rodar de novo. Ele deu a resposta A maior que B. Repare que quando eu errei, ele tinha impresso aqui A igual a B. Por quê? Porque ele leu aqui A menor que B? Não. Aí ele leu outra condição, que estava A menor que B. E aí, como não era nenhuma dessas duas, ele já foi no else e já imprimiu. E eu vi que estava errado porque A e B são valores diferentes. Então, revisando o código, eu vi que, na verdade, essa era a condição A maior que B. Então, neste caso, ele não entrou aqui, né? Ele nem chegou a ler essa condição. Ele já entrou aqui porque é verdadeiro e imprimiu A maior que B. Vamos, então, gerar novamente dois valores de A e B aleatórios e vamos rodar. Neste caso, ele já caiu na primeira situação, tá vendo? O A vale 2 e o B vale 3. A menor que B. Vou rodar novamente. A maior que B. Bom, para dar A igual a B é muito difícil. Eu estou rodando aqui, vamos ver se vai. Não vai. Mas o código está certo. Vamos fazer um teste aqui. A igual a 2 e B igual a A. Neste caso, ele vai imprimir a condição do else, que A igual a B. Só para a gente checar que o código está todo consistente. Bom, este foi o caso, né, onde a gente tem mais de duas situações possíveis. Se no caso a gente tivesse 4, 5 situações, na verdade, essas situações intermediárias, todas, você descreve com if.
Você só não coloca if na última condição, na condição que sobra e na primeira, que é quando você inicia a sua condicional. Todas as outras você coloca o if. Bom, a última situação que vamos ver é o caso onde precisamos analisar duas condicionais de modo simultâneo, como está ilustrado aqui no fluxograma. Temos, neste caso, 3 variáveis. Uma nota importante aqui que a variável B ela sempre vai ser menor do que a variável C. E aí eu preciso fazer duas perguntas. A maior ou igual a B e A menor ou igual a C. Caso essas duas perguntas sejam verdadeiras, eu vou ter como resposta que A está dentro do intervalo de B e C. Caso contrário, ou A é maior do que C, ou A é menor do que B. Então, primeiro, eu preciso declarar quem são as minhas variáveis A, B e C. Para isso, eu vou continuar utilizando a biblioteca NumPy com a função random randint. Randint, que vai do 0 ao 10 para o A, para o B vai do 0 ao 3, randint, de 0 a 3, e para o C vai ser que nem para o A. Assim, randint. Perfeito. Para implementar estas duas perguntas, né, que A maior ou igual a B e A menor ou igual a C, basta eu utilizar a palavra-chave AND. Então, A maior ou igual a B, AND A menor igual a C. 2 pontos. Caso essas duas afirmativas sejam verdadeiras, eu vou imprimir que B menor ou igual a A e B menor ou igual a C. A, B e C. Else, print, que A menor do que B ou A maior do que C. A, B e C. Então, ele deu que o A está dentro do intervalo. Agora, isso só foi possível porque as duas condições foram respeitadas aqui. Agora, a gente pode pensar nesse problema de outro modo. Ou seja, se eu quiser fazer a pergunta, se eu quiser saber se o A está fora do intervalo de B e C. Então, existem duas formas. Ou A é menor do que B, ou o A é maior do que C. Então, neste caso, eu vou ter que utilizar o ou, não o and. Então, vamos lá. If A menor do que B ou A maior do que C. Caso isso seja verdade, eu vou imprimir que o A está fora deste intervalo. Else, eu vou imprimir que A está entre B e C. Tá? Então, foi uma outra forma de pensar nesta situação. Bom, por hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desta aula e caso tenha ficado alguma dúvida, escreva nos comentários que eu lhe ajudarei. Obrigada por ter assistido até aqui e caso não seja inscrito, se inscreva no canal para continuar recebendo videoaulas como essa. Até o próximo vídeo.